Noitezinha, noitezinha fria, né, pessoal? Boa noite, Anísio. Boa noite a todos. Acabei de escrever uma matéria para a Gazeta Esportiva, gazetesportiva.com, sobre o pênalti que eu vou falar hoje. Falar bastante sobre a cobrança do pênalti, sobre os fundamentos psicológicos, né? Técnicos mentais. Samuel Rosa, Cruzeirão cabuloso, isso aí, Pedro. Cláudia, boa noite. Cruzeiro que eu tenho ótimas lembranças, eu trabalhei no futebol profissional do Cruzeiro, 99, 2000, 2001. Quem é cruzeirense sabe o que aconteceu nessa época, né? Vivi emoções boas naquele Mineirão, saudade do tropeiro do Mineirão, o antigo, né? O antigo tropeiro do Mineirão, né? Que o tropeiro atual, Leonardo, boa noite. O tropeiro atual do Mineirão diz que não é tão bom quanto o antigo, né? Mas eu comi bons tropeiros naquele Mineirão antigo. Era bom, viu? Era bom demais. Vou dar mais aqui, só mais um minutinho, tá, pessoal? Antes de começar, para o pessoal tá acabando de ser avisado. Fala, Vitor. Boa noite. Bem-vindo. Bem-vindo todo mundo. O antigo era insuperável, Pedro. Nem me fale, cara. A gente comia lá no Mineirão um pratinho. Eu lembro direitinho, ó, minha boca chega a encher de água. Tá com saudade desse ruim também, né? Fala, Luiz, bem-vindo. A gente comia num pratinho de. Do que era aquilo? Tinha um alumínio, né? Que vinha o arroz, um arroz com couve, o feijão. Nossa, super light, né? Uma bisteca, torresmo e ovo frito. Meu Deus do céu. Comia assistindo o jogo ainda, quase tinha congestão, né? Se ficasse nervoso na hora do jogo lá, era um horror aqui. Barriga super pesada, né? Bom, vamos lá. Turma, o papo hoje é sobre pênalti. Ontem, antes de ontem, né, quando eu defini o tema, eu pensei, bom, decisões dos estaduais, né? Bem-vindo, Vinícius. Satisfação. Ontem, quando eu vi as decisões estaduais, né? Falei, bom, alguma deve acabar em pênalti, né? E, na real, a única que eu me lembro de ter visto, acho que teve em Goiás, né? E a de Pernambuco, que foi que aquele menino ele morreu e nasceu de novo, né? Vocês devem ter visto. Ele foi bater o pênalti com cavadinha, o goleiro ficou parado, o goleiro do Sport, né? O jogador do Náutico, deu uma cavadinha, o goleiro do Sport esperou, porque eu acho que ele super. Eu, se fosse goleiro, sempre daria um meio segundo a mais para ver, porque hoje em dia se chuta muito no meio do gol, né? E ainda assim, com treinamento de reflexo, ainda que não vá no meio do gol, talvez, dependendo do pênalti, se você ainda consiga pegar. Mas o menino deu uma cavadinha, o goleiro encaixou a bola, mas o VAR apontou que o goleiro do esporte tinha dado. Não, você pode avançar com um pé e o outro ficar na linha, né? E mostrou que ele pisou com os dois pés fora da linha antes do jogador tocar na bola, que ele teria ganho vantagem, né? Em cima do jogador, em cima do goleiro. O goleiro ganhou vantagem em cima do jogador. E aí voltou o pênalti e o menino chutou direito, né? Direito. Fez o gol, né? E chorou igual uma criança, porque ali ele deve ter sentido que a carreira dele acabou, né? Quando ele literalmente atrasou, igual o Alexandre Pato fez quando jogava no Corinthians, naquela partida da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Foi igualzinho.
E então, nossa, eu me lembro então ontem que só tiveram essas duas decisões por pênaltis. Mas pensando no pênalti, né? Primeiro aquela frase que o pessoal adora, né? Adora falar, pênalti é loteria, né? Poxa vida, pênalti é loteria, quer dizer, loteria como? Que o cara fecha o olho, o goleiro fecha o olho, e aí o cara vai, chuta, o goleiro vai para qualquer canto, e se der sorte, pegou. É isso. Como, sabe, o futebol tem umas coisas engraçadas, né, gente? Como que o pênalti é loteria? O que é loteria? Ah, tudo pode acontecer. Ó, então tá. Se você parte dessa premissa que tudo pode acontecer, então não precisa de preparação física, mental, técnica, né? Se tudo pode acontecer, já está feito, né? Já tá, já tá decidido, né? Se tudo está feito, está decidido. Então, eu acho o seguinte: a gente tem alguns parâmetros que são importantes, e eu separei para a live de hoje duas óticas do pênalti, né? A ótica, fala Fernandão, a ótica da cobrança, daquele que vai cobrar, e a ótica daquele que vai defender, para a gente poder conversar e a gente poder entender melhor quais são as ideias, né? Já diz aqui o Fábio que é psicologia mais treinamento igual resultado. É basicamente isso, Fábio. Mas eu vou falar um pouco da parte da psicologia, o que, que eu tenho feito com goleiros, o que, que eu tenho feito com atacantes, jogadores que eu trabalho, e como que isso gera um resultado bem interessante. Então, vamos lá. Ó, eu separei, na verdade, alguns itens aqui do pênalti, né? Tanto para os batedores como para o goleiro, né? E depois, aqui eu coloquei um para ambos, né? Então vamos lá, deixa eu trocar com vocês um pouco de experiência teórica e prática, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui o pênalti como sendo um desafio técnico, tático, porque tem uma tática ali, você tem uma tática no plano psicológico, né? Estratégico, vamos melhor dizer, na parte mental e na parte emocional. Portanto, não é loteria, é desafio e preparação. Para o batedor, uma coisa que eu digo sempre, para outras modalidades também, a importância disso, é a questão do automatismo. O automatismo das ações, o automatismo das decisões, o automatismo do movimento. Para que você tenha um movimento automatizado, você tem que treinar bastante. Treinando bastante, você consegue uma automatização. E a possibilidade dessa automatização num momento de tanta intensidade emocional pode ser muito importante. Então, a questão do automatismo do fundamento, de chutar na bola, de ter a tranquilidade que o pé de apoio vai estar naquele mesmo espaço, a alavanca da perna, aonde que você vai, quer dizer, o teu corpo, você precisa pensar. E isso só com muita repetição. A mesma coisa eu falo com basquete, com lance livre. Aliás, vocês devem, não sei, os que têm um pouco mais de idade aqui, lembram da Hortência fazendo lance livre. Ela batia a bola, dava aquela respirada, soltava e aí arremessava, né? Ela tinha todo um cerimonial interno de ancoragem, que é aqui e agora, naquele momento, ela fazia a respiração e arremessava. Num equilíbrio de ativação, numa tranquilidade. Você olhava, ela estava tranquila para fazer o arremesso. Eu almocei com ela, com a Hortência, um tempo antes da pandemia, e eu lembro que a gente estava conversando e falando sobre esse ponto específico, né, do relaxamento antes da execução de uma tarefa, né? Ela me dizendo como que isso ajudava ela a zerar, a sair daquele momento, aquele barulho do ginásio, todos aqueles estímulos que não são
pertinentes ao momento, ela consegue, de alguma forma, zerar na cabeça dela e estar integralmente focada na ação esportiva. Isso num lance livre, né? Se vocês forem ver, por exemplo, na cobrança de um pênalti, que é o nosso tema de hoje, não é diferente. Você tem, quando, né, em condições normais, o barulho da torcida, o olhar do goleiro, a expectativa do time, do técnico, o banco de reserva. Você tem uma porção, né, de estímulos que nem sempre são importantes para aquele que vai bater o pênalti. A gente está agora falando na ótica do batedor, né? Então, o automatismo desse fundamento quanto mais eu treino, mais automatizado pode estar o meu movimento, e isso pode, sem dúvida nenhuma, gerar um ambiente interno de tranquilidade e de confiança. Tá bom? Então, a gente tem essa primeira ideia do automatismo do movimento. E isso se adquire treinando, treinando, treinando. Bom, equilíbrio da ativação. Então, falar em equilíbrio de ativação com 80 mil pessoas gritando, xingando ou apoiando, aquele caminho, quem já entrou num campo de futebol profissional sabe o caminho que eu estou falando, do meio de campo até a grande área, aonde é cobrado o pênalti, parece que você caminha 5 quilômetros, né? Na verdade são, sei lá, 50 metros, 60 metros. Parece uma vida, parece uma eternidade. E o que não passa, né, na cabeça de um batedor de pênalti, naqueles passos do meio de campo até a grande área onde ele vai pegar a bola. Muitas vezes eles relatam que passa a vida na cabeça deles naquele momento. Isso é muito, muito delicado de você conseguir controlar. Você controla tendo bons pensamentos, tendo pensamentos associados ao treinamento, que podem te dar ali um recurso de segurança, de confiança, um recurso em que você vai entender que você está preparado, e até mais bem preparado que o goleiro, né, que a gente vai falar daqui a pouco. A questão da autoimagem, que é super importante, do autoconceito, da autoconfiança. Eu trabalho muitos jogadores de futebol, muitos. Essa questão da autoconfiança, do autoconceito, da segurança interna, da identidade. Quem sou eu? Qual é a minha capacidade? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Quer dizer, significar um pouco esse momento, para que ele não seja tomado por emoções que não tenham uma simbologia para ele naquele momento, que ele possa dialogar com essas emoções e se apropriar delas. E não ser apropriado por essas emoções que, não raro, geram estragos horríveis, inclusive e também num processo de automatização do movimento dele. Pode quebrar, dependendo do pensamento, e aí, se a gente for pensar na cognitivo-comportamental, a gente pode ter aí um pensamento intruso num momento horrível, um momento de definição que pode valer um jogo, uma vaga ou até mesmo um título, né? Então a gente tem que... o Neymar perdeu exatamente, o Neymar perdeu nesse final de semana, diz o Fábio aqui. Então, pessoal, é isso, quer dizer, a questão do batedor tem muito a ver com a crença, com a confiança dele, com o estado emocional do momento, e esse estado emocional pode ser trabalhado, né? Pode ser lapidado com, entre outros, com um trabalho de biofeedback. O biofeedback respiratório. O biofeedback respiratório, ele é extremamente pedagógico. Ele ensina o atleta a respirar, a manter um índice de coerência cardiorrespiratória, o ar que você inspira e o ar que você expira gera uma função N.
Então, a cada ciclo respiratório, você vai mantendo essa função N, você entra num estado de relaxamento ou num estado de concentração de foco, que eu não preciso nem dizer da importância desse estado na hora da cobrança do pênalti, né? É muito importante. A Ana diz, trabalha com ACT e trabalha muito a desfusão cognitiva. Então, é isso, Ana. E outra, é você conseguir, junto com o atleta, né, produzir um autoconceito, uma imagem de si que seja produtiva para aquele momento. Porque eu digo o seguinte, atacante contra goleiro, né? De quem é a responsabilidade? É do atacante. O futebol fala isso desde sempre. O goleiro, ele possivelmente pode virar um herói e possivelmente ele pode sair e nada vai acontecer com ele. Né? É muito difícil o goleiro frangar num pênalti, por exemplo, mas é muito simples e muito corriqueiro um jogador chutar a bola na arquibancada na hora do pênalti. Né? Então, esse trabalho de conscientização do batedor através do biofeedback respiratório é muito legal. Eu trabalho com o Ion Biofeedback, que é um aparelho que você coloca 3 eletrodos, né, nesses 3 dedos aqui. Então, cada um tem um eletrodo que é colocado aqui. A USB é inserida no computador, né? E as respostas fisiológicas são lidas pelos eletrodos, o batimento cardíaco, a variabilidade galvânica, né, que é a temperatura da pele, e microcontrações musculares que são praticamente imperceptíveis, mas o eletrodo capta e joga para o computador. E aí você tem aplicativos em que, através da respiração, através da coerência cardiorrespiratória, você consegue evoluir nos aplicativos. E quando você quebra essa sequência da respiração, você começa a ter prejuízo no seu aplicativo. Né? Então, tem joguinhos, por exemplo, que você tem um carrinho, o carrinho representa você numa pista. Ele consegue andar na pista rápido, quanto mais você mantiver a sua coerência cardiorrespiratória. Né? Então, mantendo a coerência cardiorrespiratória, você entra num estado de relaxamento, uma possibilidade de atingir uma ideia de foco, de atenção, de concentração enquanto mecanismo fundamental. E aí, esse estado, ele é aprendido. Esse estado, ele é ensinado, ele é experienciado na clínica com a psicologia do esporte. E essa respiração, esse treino respiratório, não raro, os atletas podem fazer quando eles estão ali no meio de campo, esperando a vez deles para irem bater o pênalti. Então, esse é um momento em que, quanto mais equilibrado, né, eu coloquei aqui, equilíbrio da ativação, quanto mais equilibrado o atleta puder estar em termos mentais e emocionais, certamente mais próximo ele vai estar de repetir de forma automatizada aquilo que ele treinou durante a semana, na hora do pênalti. A gente sempre ouve, né? A equipe treinou penalidades nessa semana. Então, ó, a seleção brasileira, quem que coloca aqui? Herculano. O caso do Thiago Silva. As cobranças de pênalti, né? Você nem me lembra disso. Não lembro exatamente qual foi contra o Chile. O jogador é marcado até hoje. Pois é, por causa da postura. O Thiago Silva, naquela Copa do Mundo aqui no Brasil, 2014, ele virou de costas, ele era o capitão da equipe e começou a chorar. Bom, se eu sou um jogador, e muito bem lembrado aqui, o Herculano que coloca, porque a questão do holding, né, se a gente puder falar aqui winnicottianamente, né, o holding da equipe é fundamental, que é a estrutura de acolhimento da equipe para cada jogador. Né? Se você tem um cara que é o teu capitão, que está ali para te dar um apoio, que está ali para te dar um suporte, ele está chorando de costas para o campo, bom, é quase como um marinheiro que pula do barco, né? O barco fica à deriva. Você não tem ali
uma referência a mais. Teu marinheiro, o chefe, pulou no mar e largou o barco. Treino visomotor imaginativo. Precisamos falar um pouco sobre isso. A visualização, a visualização é uma das técnicas mais utilizadas pela psicologia do esporte. Talvez uma das mais importantes. A gente chama de treino visomotor. O que é isso? Num estado de relaxamento, o atleta com os olhos fechados não é hipnose, é apenas uma diminuição da intensidade de pensamento. O atleta em um estado de relaxamento, com a respiração diafragmática, eu já falei para vocês da respiração diafragmática, né? É aquela que a gente inspira pelo nariz e pelo diafragma e solta pela boca bem devagarzinho. Se vocês quiserem treinar comigo, vamos fazer uma vez. Então, inspira pelo nariz e pelo diafragma, que é esse músculo embaixo da costela, e solta pela boca bem devagarzinho. Isso é muito bom para ansiedade, quem tem pânico, e, enfim, vocês conhecem pessoas que têm distúrbios de ansiedade, é legal usar. Então é assim. De novo, esvaziando todo o ar do diafragma, né? Então, o exercício sequencial dessa respiração diafragmática diminui um tanto aquela ativação ou aquela energia que, dependendo do grau e da intensidade, pode ser extremamente danosa para o jogador na hora da cobrança. Tá? E através dessa respiração, a gente começa a apresentar para o atleta algumas situações de cobranças de pênalti, aonde ele, em estado de relaxamento, deitado, ele começa a observar o campo, ele começa a visualizar o caminho dele, né, do meio de campo até a marca da cobrança do pênalti, ele pegando a bola. Tem jogadores que conseguem sentir até o peso da bola na mão no exercício de visualização, colocando a bola na marca do pênalti, tomando distância, olhando para o gol, respirando, já internamente fazendo o movimento da cobrança previamente estabelecido por ele. Na hora da cobrança do pênalti, ele vai apenas reproduzir algo que ele programou mentalmente, tá? Então, esse exercício é feito para trazer, promover familiaridade para o atleta num momento tão agudo como o da penalidade máxima. Então, a ideia da psicologia do esporte com os exercícios de imaginação, as técnicas visomotoras, é promover um maior grau de intimidade do atleta com a ação esportiva. Quanto mais íntimo eu estiver, quanto mais automatizada estiver aquela ação, aquele movimento, muito mais próximo eu estou do êxito. Ou de, porventura, ser tomado por um pensamento intruso, por uma emoção ruim, porque ali eu estou focado na repetição de uma ação treinada. Isso é o pênalti, tá? Isso é o exercício de visualização. Isso a gente faz no automobilismo, a gente faz no tênis, a gente faz em várias outras modalidades. Esse exercício que ajuda o atleta a se sentir mais próximo da ação esportiva e, portanto, com maior proximidade, maior intimidade, o que aumenta também? A confiança. Né? Sim, outra coisa, os óculos tridimensionais, né? Óculos de realidade virtual 3D. Também a gente já está construindo alguns ambientes de realidade virtual, em que há ali o gol, né? Então ele está deitado em estado de relaxamento, com o óculos, tem um chip interno, e aí ele vê o gol. Ele vê o gol, ele vê o goleiro indo de um lado para o outro,
andando na linha, ele vê a bola ali na frente dele, para ele colocar na marca do pênalti. Então, a familiaridade com aquele gol, e a gente já fez de vários estádios, né? Ah, tem disputa de pênalti no Maracanã, a gente tem um ambiente virtual. Vai ser no Morumbi, a gente já tem um ambiente virtual. Vai ser no Mineirão, a gente tem um ambiente virtual. Vai ser no Rio Grande do Sul, a gente tem dos dois estádios. Então, você consegue trazer para o atleta um grau de familiaridade com aquela imagem no óculos 3D e, ao mesmo tempo, a gente coloca o biofeedback na mão do atleta e faz, né, com que ele, através da respiração, associe aquela imagem, que é o gol na frente dele, a um estado de tranquilidade. Isso é aprendizado, isso é cognitivo, né? Completamente cognitivo. Não é nem a minha intenção aqui ampliar muitos aspectos clínicos, porque tem um monte de coisa clínica para a gente falar aqui também. Mas não dá tempo, aí precisaria fazer um curso sobre pênalti, né? Se vocês hyparem, eu topo fazer um curso de pênaltis. E, peraí, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, que nossa, foi um monte de mensagem. E aí, pessoal, a ideia é que aquilo se torne familiar. E pelo ambiente tridimensional, a gente consegue levar a experiência muito real, muito próxima ao atleta que vai bater o pênalti, tá? Muito próxima mesmo. E aí, vocês falam, bom, tá, professor, mas o pênalti é só o batedor? Não, tem o goleiro. Então, o goleiro, que aliás, antes da pandemia, aqui na USP, eu moro aqui vizinho à USP, né? Então a ideia é fazer esse momento, às vezes, raro na partida, tomar cotidiano para o atleta. Exatamente, exatamente. Quem me fala aqui é o Fábio. Exatamente, Fábio. A ideia é que esse momento, quando for acontecer, ou se for acontecer, que tenha um grau de familiaridade, de intimidade na ação do atleta, para que ele não seja pego de surpresa, né? É a mesma coisa como eu falei, da Hortência no basquete. Se vocês veem a NBA antes da pandemia, fica aquele pessoal atrás da tabela, né? Tentando tirar a atenção do cara que vai fazer o arremesso livre. Ficam batendo aquele plástico, né? E além do barulho, tem um estímulo visual. Então, se você não está completamente focado, direcionado apenas naquele estímulo, a chance de você se perder é muito grande, né? E o goleiro, que eu falo para vocês, né? Já trabalhei com muitos goleiros no consultório, e o que a gente trabalha bastante é com neurofeedback. Aí já não é tanto a parte da emoção, é mais a parte da neuropsicologia. Então, a gente tem um aparelho chamado neurofeedback, né? O neurofeedback, você coloca, é uma espécie de uma tiara, né? Que tem o sensor da tiara, é colocado aqui nessa região. Essa é uma região que a gente chama do lóbulo pré-frontal do cérebro, e aqui tem o autocontrole, tem a parte de tomada de decisão, de foco, de atenção, de velocidade de reação. E aí, essa tiara é colocada aqui na cabeça, tem uma espécie de um clips que pega também as respostas fisiológicas do atleta, e isso tudo não tem um fio, é passado por Bluetooth, num pendrive, e é colocado no notebook. E aí a gente tem um monte de jogos que também você só consegue sucesso, só consegue evolução, se você estiver desenvolvendo um grau de atenção, um grau de concentração grande, alto. Então, por exemplo, tem um ali, que são 3 ases que viram rapidinho, são 2 pretos e um vermelho. Então, agora são 2 pretos e um vermelho ou 2 vermelhos e um preto? São 2 vermelhos e um preto. Abrem os 3 ases. Aí, vermelho, preto, vermelho. E fecha. Aí você tem que clicar com o mouse onde está o preto. Aí clicou no meio, acertou, ele abrem os outros 2, fecham os 3 e embaralha rapidinho. Aí você fala, onde está o as preto? Aí você clicou. Se acertou, abre ele, o outro, fecha, você vai para o nível 2. E aí vai embaralhando. Até uma hora, gente, que chega no nível 18,
que as cartas ficam assim, né? As 3 cartas você quase não consegue enxergar. E o atleta fica usando o recurso da parte do córtex pré-frontal, usando o seu acesso, o acesso da atenção a essa região do cérebro, que é efetivamente a região do cérebro que ele vai acessar na hora da cobrança de um pênalti. Essa é a área que ele acessa, que é a área da velocidade de reação, que é a área de tomada de iniciativa. E é como se você, entre aspas, estivesse fazendo uma musculação, né? Como você faz uma musculação para correr, por exemplo, que você usa a parte muscular, o cérebro não é um músculo, mas é como se você pudesse pensar, fazer uma analogia que o treinamento mental com neurofeedback é uma forma de você reduzir o tempo de resposta, o tempo de tomada de decisão, de velocidade de reação num determinado momento, como no caso do pênalti. Então, a área do cérebro que o goleiro vai usar, muito do lóbulo pré-frontal, essa região, ela pode ser treinada previamente com o exercício de neurofeedback, aferindo os resultados e fazendo gráficos de evolução. Não só esse da árvore, tem um que é muito legal, tem um joguinho que é muito legal, que é uma formiguinha. Imaginem vocês, é uma formiguinha desenhada, em cima tem uma barra, que é uma barra de força, e essa formiguinha, ela tem uns doces. Ela tem uns doces que ela vai empurrando, e ela tem que empurrar os doces para uma toca, né? Uma toca, um buraco. E à medida que você fica olhando para o jogo, atento, procurando não pensar em nada, só focado, a barrinha de atenção, ela vai aumentando. E aí você tem uma espécie de um marcador da primeira fase do jogo, que é bem pouquinho de atenção que você precisa. Com um mínimo de atenção, a formiguinha fica forte e ela vai empurrando, toca uma musiquinha, tudo mais, ela empurra e a balinha cai na toca. Aí você vai para o nível 2. O nível 2, a barra, né, a barra de cima, que era aqui, ela vem para cá. Então você precisa de mais força mental para a formiguinha ter força e empurrar o doce, a guloseima para dentro da toca. E assim, pessoal, vai mudando essa tela, ela pega um elevadorzinho, aí ela tem que atravessar uma ponte, aí ela tem que... ela tem 2 buracos na mesma tela que ela tem que levar a guloseima, tudo isso para forçar cada vez mais o foco de atenção do atleta. E aí, essa região com o captador, pega todo o trabalho dessa região neurológica, né, do atleta, jogado para o computador, e ali você vê, e no final você tem um gráfico do quanto tempo ele se manteve em concentração, quanto tempo, em que momentos, ou depois de quanto tempo ele parou de ter uma boa capacidade de concentração, de foco, de atenção. É muito legal. Eu ensino isso no meu curso, que começa daqui 4 dias, turminha nova, estou super feliz. Estamos com 75 alunos aí, meu Deus, só tenho a agradecer o pessoal que, em plena pandemia, para mim é uma alegria enorme. Bom, reflexo, que é a velocidade de reação, foco e atenção, a questão da confiança, a responsabilidade é minha, mas não está comigo. Ou a responsabilidade está comigo, mas não é minha. O goleiro ele tem essa ideia, né? Isso quem me falou foi a Suzy, né? A psicóloga de goleiro do Manchester, quando eu dei a palestra com ela. Ela trabalha com todos os goleiros do Manchester United. Né? Ai, gente, que coisa chata, né? O Manchester tem psicólogo até de goleiro, né? Só para goleiro, fora os da linha, né? Ai, ai. E a gente trabalha também com os goleiros. Isso eu peguei das ações dessa psicóloga, que é o óculos de velocidade neuromotora. Então, veja, você tem um óculos, tá? Que você tem aqui alguns botões que você alterna os estímulos estroboscópicos. Então, vamos imaginar, tem o óculos, de um lado ele está meio escuro e nesse lado ele está disparando.
Você pega uma bola e vai jogando para o goleiro. Ele pega, te devolve. Você joga, ele pega, te devolve. Joga para cima, joga embaixo, vai devolvendo. E ele com óculos, com o olho tampado e o outro com estímulo disparado. E aí depois você configura para fechar esse lado, fica como se fosse um óculos escuro normal, e aí esse recebe o estímulo estroboscópico. E aí você joga a bola, ele pega, joga a bola, ele pega, embaixo, no meio, em cima, você vai alternando. E aí depois você tem uma configuração que pisca de um lado e do outro. Né? Fica alternando, fica tac, 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 tac. Fica os dois alternando. E você pega a bola e joga. E aí, pessoal, o que acontece? O que acontece quando você tira o óculos e você joga a bola? A bola vem devagarinho. Ela vem super lenta na direção do goleiro. Você tem uma velocidade que é muito mais lenta do que aquela que você está acostumado no campo de jogo, depois que você faz um treinamento neurovisual como esse. Treinamento neurovisual como esse, que a gente pode fazer com esportes eletrônicos, que a gente pode fazer com tenistas, a gente pode fazer com várias modalidades, né? Várias modalidades. Mas com os goleiros, isso é de uma riqueza, porque você ensina esses goleiros a dominarem muito mais a velocidade do reflexo, a velocidade da ação esportiva. À medida em que você faz esse treinamento neurovisual, jogando a bola, quando você tira o óculos e você joga a bola parece que vai em câmera lenta para o goleiro. Eu brinco que isso é como se fosse um doping natural, né? Parece um doping natural. E tem também, como eu falei para vocês, né? A responsabilidade não está comigo, mas é minha. Tem também aquela ideia que ele tem a possibilidade de se consagrar, ele pode ser o cara ali. Ele pode ser o cara que conquista o título, ele pode sair como herói. Né? O pênalti tem essa peculiaridade do herói, né? O jogador raramente é o herói, normalmente é o vilão. E o goleiro raramente é o vilão e normalmente é o herói. Então tem uma coisa muito marota, né? De atribuição de responsabilidades, que o pessoal deita e rola. Aí você vê o goleiro chegando perto do jogador e fala uma bobagem, eu sei que você sempre bate aqui do lado direito, eu estou preparado para ir para o lado esquerdo, mas se você bater no lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Nossa, Pedro, eu já usei esse óculos com o pessoal de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3, e também Stock Car. É muito interessante, para você ter reflexo, ele é muito efetivo na aquisição de reflexo, na velocidade de reação e na tomada de decisão. O automobilismo ele é fantástico e eu normalmente uso em condições normais, sem pandemia, quando eu estou com o piloto junto a mim, a gente trabalha bastante com esse recurso. É bem legal, sim. E aí, pessoal, então o goleiro basicamente é isso: é reflexo, é tomada de iniciativa, né? É reação, é foco e é explosão muscular diante do estímulo que ele é desafiado. Então, o trabalho com neurofeedback ajuda no acesso mental, neuropsicológico, à região que ele utiliza no momento de tomar a decisão, se ele fica parado, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Isso é treinável, tá? Então, se a gente somar tudo que nós falamos aqui em praticamente 50 minutos, tá? Biofeedback para o batedor, redução da ativação interna, foco e concentração, mentalização
e automatização do movimento. Fazendo treinamento com biofeedback e buscando coerência respiratória, pedagogicamente aprendido e utilizado na hora da cobrança dos pênaltis. Utilização de uma tecnologia de 3D, tanto para goleiro como para o batedor. O 3D, que você tem a familiaridade de estar no campo de jogo, na área do pênalti, sem estar lá, mas tendo a vivência realista e sendo monitorado por um aparelho de biofeedback, e através da respiração você consegue equacionar a experiência a uma experiência positiva, a um padrão positivo de emoção diante daquela imagem, a ideia é que quando você estiver diante dela, e nesse aparelho a gente pode inclusive colocar barulho de torcida, xingamento de torcida, a gente pode fazer o que quiser com esses barulhos da parte do áudio, tá? E assim, para ambos, né? Para ambos, tanto para os batedores como para os goleiros, eu coloquei uns pontos aqui, talvez mais clínicos, se a gente for pensar, porque daí é do lado humano de cada um. Quem está lá não é só o atleta, é o atleta e o ser humano, né? Então, para ambos, ter uma permissão interna para triunfar. É um momento de triunfo. O pênalti é um momento de triunfo, né? Então, você ter a permissão interna para triunfar é muito importante. E essa permissão, muitas vezes, vem do contato do atleta com a família, a experiência, a infância. Isso tudo está muito atrelado às experiências emocionais em primeiras infâncias, no desenvolvimento, na maturação, como foi o caminho desses atletas até chegar à categoria profissional. Tem tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que existe essa ideia de permissão interna para triunfar. Tem a questão também, que é uma outra, que a gente tem estudado aqui no nosso laboratório da USP, de alta performance mental, que é o modelo de inteligência espiritual. O que é modelo de inteligência espiritual? Ah, Deus pegou. Ah, fulano, como é que você fala do pênalti que você pegou? Ah, em primeiro lugar, isso é a honra de Deus, que Jesus me abençoou e eu pude... Fulano, o que você atribui o gol que você marcou de pênalti aos 44 do segundo tempo? Ah, isso aí foi obra de Deus, Jesus Cristo, que fez... Ó. Aí você para e pensa, né? Bom, quem que está lá treinando 8 horas por dia, 10 horas por dia, treinamento físico, treinamento tático, treinamento técnico e alguns treinamento mental? É o atleta. Será que não existe aí um processo de desresponsabilização da própria performance e do próprio esforço, na não legitimidade dos próprios esforços? E aí a gente vem com a teoria da inteligência espiritual, que tem nos trazido recursos muito interessantes para a compreensão do que significa essa religiosidade. A religiosidade, ela é, para a inteligência espiritual, a mesma que a genitalidade é para a vida sexual. Quando você fala em vida sexual, o pessoal normalmente pensa em genitalidade, né? Mas falando psicodinamicamente, a vida sexual é a libido, né? É o amor, é a boa intenção, é o instinto de vida, e a genitalidade é mais um afluente da sexualidade. Quando a gente fala em inteligência espiritual, a religiosidade é um afluente da inteligência espiritual. É um dos. Né? Então não importa se esse Deus é judaísmo, catolicismo, espiritismo, não importa. Para nós não importa. O que importa é qual é a interação entre essa religiosidade, né, e a confiança. Qual é a interação entre a religiosidade e a segurança, o autoconceito, a autoimagem? O que quer nos dizer essa religiosidade que no plano científico, psicológico, por exemplo, e aí tem toda a teoria da inteligência espiritual, vocês podem colocar no Google inteligência espiritual, tem um monte de livro que recente foram lançados, alguns bem interessantes, e vocês vão entender que a inteligência espiritual ela faz parte da roda
o ciclo, né, das inteligências múltiplas. A inteligência emocional, a inteligência genética, que tem sido falado, né, bastante. A gente tem a inteligência neuroendócrina, muito utilizada também. Você tem a inteligência espiritual, que é a utilização de recursos espirituais, e aí tem superstição, aqueles jogadores que entram, dão 3 pulinhos para o lado direito, 3 pulinhos para o lado esquerdo, e se não fizer isso, vai dar errado. O futebol é o maior, eu acho que é o maior campo de superstições do esporte mundial, né? É impressionante como tem superstição. Ah, se aconteceu tal coisa, então é aquilo. É um toma lá da cá. Ah, se fulana não foi, se fulano não foi, hoje nós não vamos ganhar. Ah, se caiu o copo ali, não era para cair o copo ali, era para cair aqui, nós vamos perder. É uma coisa impressionante a insegurança mental e psicológica que existe dentro do futebol, né? E daí é claro que a superstição ela nada de braçada, né, gente? E então tem essa questão, né, da desresponsabilização, tem essa questão que o próprio Winnicott fala, eu comentei rapidamente com vocês, do holding, né, da equipe, que é o quanto que a equipe, num momento tão decisivo, tão definitivo, a equipe abraça, a equipe empodera o atleta, e aí tem a figura do técnico também, a questão da figura parental, né, centrada no técnico, quanto que ele consegue passar de confiança para os atletas, e daí é tão importante que o técnico conheça os seus atletas, o perfil de personalidade, as tendências de comportamento, para poder ajudá-los e empoderá-los num momento que é tão decisivo, que pode definir tanta coisa na vida não só daquele que cobra, mas enquanto um representante de uma equipe, de uma comissão e até de uma instituição. Então, a questão do pênalti é essa, que depois de 57 minutos falando, alguém ainda acha que pênalti é loteria, minha gente? Cansei de falar. Deixa eu ver vocês aqui. A Mônica, o Adriano fala muito sobre isso na entrevista, exatamente. A gente falou, né, na live anterior. O Vitor, quem vai bater o segundo pênalti tem a responsabilidade menor e poderia finalizar com mais tranquilidade, mais seguro. A abertura das cobranças é dose mesmo. Luiz, algumas cobranças de pênaltis marcam a carreira de um atleta, como o Baggio em 94 e o Pato. Então, o Pato até comentei, o Luiz, aquela cavadinha que ele dá no Corinthians contra o Grêmio, né? E o menino do Náutico que estava chorando copiosamente depois que mandaram ele voltar, ele deu a mesma cavadinha, o goleiro só ficou parado e encaixou. E aí, quando ele voltou, ele fez o gol, e mesmo depois de fazer o gol, ele não parava de chorar, porque ali ele viu que a carreira dele podia ter acabado. Ele não é o Pato nem o Baggio, né? Ele não tem um patrimônio histórico de conquistas como o Alexandre Pato, que nem é tão grande assim, mas o nome já sedimentado, né? E nem como o Baggio. O Baggio diz que até hoje ele sonha com aquele pênalti, ele sonha que a bola está entrando. Meu Deus, isso é um trauma, né? Você faz um trauma. O pênalti é um evento que pode ser extremamente traumático, né? Em sua natureza. Quem mais aqui, pessoal? Teve vários comentários que eu acho que eu não consegui ver. Mais algum comentário? Fica claro quando eu digo que pênalti não é loteria? Gazetesportiva.com. Eu coloquei um texto lá hoje chamado Pênalti não é loteria, ponto explico. Tá lá, já tá no blog, eu tenho um blog na Gazeta Esportiva chamado Gol de Cabeça, e só entrar em gazetesportiva.com e aí vocês vão ver os blogs, né, que tem, aí vocês me procuram pelo meu nome ali dentro que vocês vão encontrar. Pênalti em categorias menores é uma covardia. Por que, Flávio? Pênalti em categorias menores é uma covardia. Não entendi a sua colocação. Se você puder explicar melhor. Eu sei que o sofrimento, né, é muito grande. A gente vê decisões de pênaltis. Eu passo um vídeo na aula sobre criança e adolescência, criança e adolescente no esporte, no módulo de formação esportiva do meu curso, de formação em psicologia do esporte, e lá eu passo um vídeo de uma decisão de pênalti no futebol de salão. Putz, você vê os meninos quando erram o pênalti já começam a chorar na hora, assim. Eu acho que talvez seja isso que o Flávio esteja se referindo, porque a resiliência é muito baixa, né? A resiliência de um menino de
5, 6 anos, 7 anos, quando tem todo aquele ambiente, né, de cobrança, aquele ambiente de pressão interna, e ele fracassa, é uma vivência muito intensa e quase sempre pouco possível de se controlar as emoções, né? O Everton, quanto o cansaço físico interfere, peraí. Ah, peraí, primeiro Flávio, sub-9 e 11 decidir campeonato nos pênaltis. Também acho, Flávio, acho um grande absurdo, é uma violência mesmo. A Everton, peraí, deixa eu te ler. Quanto o cansaço físico interfere no mental da cobrança? Muito. Ótima pergunta, inclusive, porque aí a gente tem a associação entre a leitura psicológica da condição física. Se você está muito cansado, se você está com dor muscular, se você está com muito desconforto no plano físico, a tendência é que você tenha uma ideia naquele momento vulnerável e frágil de si mesmo. Então, essa comunicação mente-corpo, ela faz toda a diferença naquele momento. A preparação física, ela tem, entre outros aspectos, essa importância em decisões de campeonato. Imagina depois de 120 minutos, né, correndo com prorrogação 90 mais 30 mais, sei lá, 10 de acréscimos. Hoje em dia virou futebol, daqui a pouco já devia colocar 50 por 50, né? Não faz isso, senão vai ser 1 hora por 1 hora e aí a gente está ferrado. Mas o cansaço físico também pode ser gerado pelas emoções, o desgaste psicossomático. Dependendo da leitura que o atleta fizer do seu estado atual, e se for um cansaço extremo, ele pode sim se sentir vulnerabilizado psicologicamente. Então, tem, sem dúvida nenhuma, uma relação direta. Aí o Luiz fala, Muralha é um exemplo de um goleiro que se tornou vilão. É mesmo, Luiz. É mesmo, o Muralha, ele se acabou ali, é verdade. Até hoje, né, ele ficou marcado. O Palmeiras esse ano perdeu 2 finais nos pênaltis e tem ido do céu ao inferno com a sua torcida. O outro Luiz, o Souza. Pois é, eu acho que o Palmeiras precisa rever, porque na minha sensação e nos meus estudos, esse momento das penalidades é um momento de expressão da técnica, de expressão do treinamento, de expressão da realidade institucional, da realidade coletiva, da realidade do contato da comissão técnica com os atletas. Eu fico realmente muito assustado quando eu vejo um treinador como o Abel falar que o Palmeiras o tempo todo foi melhor que o São Paulo e que não entende como que perdeu, um discurso que é muito ruim para o time dele, né? É muito ruim para o time dele, porque é um momento que você tem que exaltar o time que foi campeão. Você tem que dizer, olha, apesar do nosso esforço, o São Paulo foi melhor, o São Paulo fez por merecer, e essa postura do Abel é muito ruim. É muito ruim psicologicamente e socialmente para os atletas, né, para os atletas do Palmeiras. Então, eu hoje recebi muitos e-mails do pessoal comentando, pedindo para que eu falasse sobre as palavras do Abel, e eu sempre digo o seguinte, eu acho que a primeira lição que você aprende, ou deveria aprender no alto rendimento, é ser um bom perdedor. O que é ser um bom perdedor? É também, além de saber ganhar, saber reconhecer quando o outro é melhor e superior. E acho que para isso tem um nome, né, que é humildade, que é respeito esportivo, que é ética, que é fair play, e isso parece que o Abel ou não sabe ou esqueceu, né? O Vitor, como seria treinar um jogador de várzea a bater um pênalti em um campo de bairro? A dificuldade pode ser maior. O Vitor, você deve ter visto aquele, aquela decisão de pênalti, tinha metralhadora, né, na várzea, né? Aí a gente sai do campo do campo social e, meu Deus, campo social sócio-esportivo, né? E aí a gente tem variáveis que são indescritíveis, né?
O que a imprensa fez com o Muralha é uma covardia, diz o Everton. E foi mesmo. E o Muralha, até hoje, ele traz com ele a falha, né? Aquele que falha é muito duro, né? O jogador, seja ele goleiro, batedor de linha, conviver como sendo aquele que falha, né? Vocês imaginem como que isso fica tatuado na identidade do atleta, né? É incrível isso. Professor, o Anísio, normalmente os técnicos escolhem o primeiro batedor e o último como os melhores. Então, o que você poderia falar sobre isso? Olha, o que os técnicos pensam é que abrir e fechar a cobrança dos pênaltis representam os momentos mais agudos da disputa, né? O que, de certa forma, eu não deixo de concordar. Eu acho que você começar a disputa de pênalti marcando o gol de alguma forma, você passar a responsabilidade por lado de lá. É um jogo de xadrez mental, né? Agora, não adianta você ter só um bom batedor para o começo ou os melhores, né? Para o começo e para o fim. Você tem que ter 5 bons batedores. E a minha ideia é a seguinte: você tem 5 jogadores dos 22 do plantel, que qualquer um dos 5 estão aptos para começar e para terminar. Ponto. A ordem vai ser apenas uma sequência do momento. Agora, se você coloca. Vamos imaginar, tá? Eu sou um jogador, eu sou um cobrador de pênalti. E me colocam em segundo, terceiro ou quarto, eu já sei que eu não sou melhor que o primeiro e que o quinto. Entendeu? Tem essa mensagem subliminar dos treinadores em cima dos atletas. Então, daí a gente tem que pensar um pouquinho melhor se isso aí é legal. Tá? Flávio, eu escolho no primeiro e no quinto aquele que tem mais liderança. Então, liderança pode ser. Acho que liderança pode ser um fator, e aí é que a gente critica muito a questão da liderança no futebol, como aquela que acontece no futebol escolar. Quando você vai quando você vai escolher os times que vão jogar, o par ou ímpar, quem tira, são os melhores tecnicamente, e não são os líderes. E às vezes no futebol, o pessoal tem essa ideia de que o líder é o melhor tecnicamente, quando na verdade você pode ter atletas ali que têm um sentido de holding, né, de acolhimento, de empoderamento, que vai para além da questão técnica. E isso eu acho que o futebol precisa amadurecer ainda. O Pedro, na Copa de 94, nosso melhor batedor, perdeu. Era o Márcio Santos, né? Se eu não me engano, Pedro. Era o Márcio Santos. Professor, como auxiliar meninos recém-chegados de outros estados para atuar em pequenos times? Primeiramente, focar nas habilidades que vão refletir na técnica e rendimento ou realizar o acolhimento. Eu acho que você precisa fazer simultaneamente os dois, Marcel. Você precisa ter um bom acolhimento dos meninos, colocá-los à vontade, com segurança, com confiança. Muitos deles estão distantes das famílias, não têm referência afetiva, e fazer um bom trabalho psicológico na base é fundamental. Concomitantemente ao trabalho de campo, ao trabalho das habilidades táticas e técnicas, mas é muito importante que se tenha um acolhimento, que se tenha um holding, né, que se possa receber bem esses atletas e dar a eles o mínimo de conforto psicológico e emocional. Tendo em vista... Peraí, pessoal. Márcio Santos... Sobre o Rogério Ceni, um goleiro que treinava para pegar os pênaltis e, além disso, era um excelente batedor. Como seria trabalhar com um atleta assim? Bom, na parte dos pênaltis, Vitor, trabalhar com o Rogério é também um ótimo batedor de falta. Acho que nem tem muito o que dizer, né? O Rogério, um atleta que tem uma habilidade como ele tinha, né? De pegar pênalti e fazer gol, é muito complicado. Quer dizer, você pode aprimorar usando esses recursos tecnológicos de bio-neurofeedback,
estimulá-lo cada vez mais a fazer trabalho de visualização, mentalização de campo, usar esses recursos tecnológicos. Eu acho que não muda muito, né, de fato, mas aqui entre nós eu acho que o Rogério nunca precisou muito do trabalho, né? E depois como trabalhar o pós-pênalti perdido, que é uma coisa complicada, né, que o Fábio pergunta, porque aí fica. E aí acho que tem um grande perigo do atleta se sentir ah, sem valor, do atleta se sentir que prejudicou a equipe, que ele acabou com o campeonato do time. É um momento muito duro e é um momento que, se você não faz um trabalho próximo ao atleta, ele pode inclusive até deprimir, né? Tem atletas que eu já trabalhei e que falharam em pênaltis importantes e desenvolveram quadros agudos de depressão, alguns inclusive foram afastados. Então é importante fazer um trabalho de resgate de confiança, um trabalho de resgate da crença dele, que muitas vezes foi abalada por conta de uma ação equivocada, que gerou prejuízo. Aconteceu com o Rodolfo do América no domingo. E aí você pegar, né, quer dizer, que valer um campeonato, Campeonato Mineiro, você ter a possibilidade de trabalhar o emocional, a autoestima do atleta novamente, que ele volte a bater pênalti normalmente com o tempo, né? Mas o abalo, se não olhado, o abalo, se não ah, acolhido, essa palavra é acolhimento, né? A gente certamente pode perder um talento, a gente pode perder um atleta que é muito importante para o grupo, por conta da falta de um trabalho psicológico. Por isso que eu digo, não adianta ter só trabalho na base. O futebol brasileiro, acho que tem 30% dos clubes que tem psicólogos no profissional. Na base é obrigatório por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas é isso, pessoal. Na hora foi 9h15, eu preciso encerrar aqui, tenho que despachar texto para os jornais e preciso tocar o barco, mas brigadíssimo aí pela participação de todos. Desculpa se eu não consegui responder todas as perguntas. Hoje foi um tema que rendeu, né? E segundas da Psido Esporte. Segunda-feira, 8 horas, estamos aí. Semana que vem, procurem no nosso canal do YouTube, tem muito vídeo legal lá, que a gente está colocando 1, 2 vídeos por dia. Abração, Everton. A gente está colocando lá o canal João Kozak, Psicologia Esportiva, o canal do YouTube. No Facebook também, a gente está lá com uma página com 50 mil seguidores. Dr. João Kozak, Psicologia Esportiva, lá no Facebook. E a gente está junto, tá bom? Ana, Flávio, Fábio, brigadão aí pela participação. Brigadão. E sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Até segunda que vem. Valeu.